E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês estejam todos bem também. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos contar para vocês um pouco da nossa história. Como a gente se conheceu e por que a gente veio morar aqui na roça. Sim, como tudo começou. Começou há 12 anos atrás, pessoal. Isso aí. Para quem não nos conhece, meu nome é Nataele. Meu nome é Rodrigo, esse é nosso filho Teodoro. E essa é a Lavínia, que tem 1 mês e... 20 dias. 1 mês e 20 dias, né? Isso. Fez 1 mês e 20 dias já, pessoal. Já vai para 2 mesinhos, né? Então, como tudo começou, pessoal? Pessoal, a gente vai resumir isso aqui, né? Resumir ser o mais breve possível aqui, né, amor? Isso. Resumir bem rápido aqui a nossa história, porque 12 anos é chão, né, gente? Chão, tá em chão. Então, pessoal, olha só. Eu tinha 18 anos quando saí de casa, né? Saí de casa e fui morar em Conceição das Alagoas. Lá é uma cidade, né, bem popular, né? Porque é uma cidade que vai muitas pessoas assim de todas as regiões, né? Porque tem várias usinas de cana-de-açúcar, né? E lá é onde tem muito emprego, né? Muito emprego, assim, para quem quer trabalhar, né, gente? Não que aqui não tinha emprego, né? Não tinha serviço para a gente trabalhar, mas a gente decidiu sair para ter uma oportunidade melhor para trabalhar. E quando eu cheguei lá, né? Consegui morar em uma casa que era mais ou menos 100 metros da sua casa, mais ou menos 100 metros da casa dela. E aí, pessoal, quando passou aí mais ou menos uns 3 meses que eu comecei a trabalhar, né? Eu mudei para uma casa de frente à casa que ela morava. Então aí que tudo começou. É isso mesmo. Ficou perto, não foi? Não ficou difícil. E nisso aí eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, uns 13 anos. Você já tinha 13 anos de idade. Uns 13 anos de idade, era bem novinha. E aí de costume de chegar da escola, assim, de primeira vista que eu vi ele, né? Até então ficava ali, eu não tinha reparado na pessoa em si, né? Eu era muito novinha. E eu tenho uma avó que era 24 horas em cima de mim. Então tava bem tranquila na minha. E aí ele chegou na minha porta, eu tava com o celular do meu padrasto na mão, pedindo meu número de telefone. Gente, eu tremi que nem vara verde, morrendo de medo da minha avó aparecer. E esse menino da minha porta, eu falei, menino, eu não tenho telefone, não. Aí ele, tem esse telefone do sua avó? Eu falei, não, é meu, é do meu padrasto. Ele, não, eu sei que não quer me dar o número e tal. Eu falei, menino, sai daqui que se minha avó aparecer, não vai dar legal, não. E aí ele pegou e saiu, porque realmente eu não tinha, era do meu padrasto, eu não tinha celular na época. E aí ele saiu, né? E aí até então aí já ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né, amor? Eu falei, vixe, o menino já apareceu. Aí tinha um colega, assim, que ia no mesmo ano de escola, né, que eu. E aí no outro dia, assim, ele pegou e passou e entrou na casa deles. Aí no outro dia no ônibus eu peguei e perguntei para ele, fulano, o que você tava fazendo lá? Ah não, é muito conhecido nosso, lá na terra nossa e tal, e eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, então agora você vai me dar as informações que eu preciso. Eu quero saber quem é ele, que ele morava com os irmãos e com os primos. Aí eu falei, eu quero saber o nome de todo mundo. Aí eu falei, quem é aquele que tem uma bicicleta preta? Ele falou, não, aquele lá é Rodrigo. Aí eu falei, então você vai me arrumar o número desse Rodrigo. Pra quê? Eu falei, não interessa não. E aí ele arrumou o número do celular, você ficou por um bom tempo, né, amor? Fiquei um bom tempo. Assim. E aí, como eu não tinha celular, ó, minha mãe agora vai saber. Como eu não tinha celular, né, era do meu padrasto na época. Olha só, agora, depois você puxa a orelha dela, viu? Porque aí, ela não falou pra senhora. acho que nem minha mãe sabe disso. Eu acho que não sabe, não. Nem meu padrasto, na época ele tinha um Nokia, assim, sabe? Não era nem esses telefones digital hoje, não. E aí ele pegou esse número de celular e eu falei, e agora? Eu falei, vou ter que gravar esse número na minha cabeça. Porque se eu te mandar alguma mensagem, não pode ficar nada escrito ali no telefone, né? Uhum. E aí foi quando eu mandei, não sei se foi eu que mandei mensagem pra ele primeiro, acho que foi. Sim, foi você que não tinha seu número. Isso, pelo o telefone do meu padrasto, só que eu falei, ó, você não retorna, porque o telefone não é meu, né? E eu lembro que eu queria retornar, não foi? Aí você tinha comentado. Não retorna pra mim, deixa que eu te ligue, porque o telefone não é meu. Então a gente conversava e tal. E até então ali ficou mais ou menos
namorada, né? Porque eu era muito nova e tal. E aí eu acho que a gente voltou quando depois eu comprei um telefone que minha mãe me deu, né? Acho que com 14 anos de aniversário, a minha mãe me deu um celular. E aí foi quando aí eu adicionei o número dele, com outro nome, que minha mãe olhava. Ela né? colocou meu nome lá, eu acho que foi de Joaquim. Outro nome. Colocou outro nome, não era Rodrigo, era Joaquim. Falei que ser minha mãe, porque assim, morava muito perto. Mas pra minha mãe saber o nome dele era muito fácil, né? E aí, até então, depois eu comecei a conversar, assim, e graças a Deus sempre falei tudo com a minha mãe, né, e tal. Minha mãe tinha acesso ao meu telefone, esse tipo de coisa. E aí a gente começou a conversar, de vez em quando ele me ligava, aí passou até então, a gente começou a se falar quase todo dia, né, amor? E ele já me perguntava, quem é que você tá conversando? É um amigo. E ela já tinha desconfiado. Porque a gente conversava quase todo dia, né? E só que até então, ninguém sabia quem era e ninguém imaginava que era meu vizinho. Pessoal, e assim, realmente, nós virou amigaços. Sabe o que é amigos mesmo de verdade? Nós virou amigos que, tipo assim, a gente não tava saindo assim, pra, né, como se diz, né? Nós não tava namorando, né? Nós estávamos se conhecendo, naquela paciência, sabe? De falar assim, daqui 10 anos dando certo ou não dando, né? Era amizade de amizade mesmo, sabe? E aí a gente começou a sentir falta um do outro, né? Quando um não ligava, o outro também não ligava. Aí aquela coisa começou a mudar, né? Aquele apego começou a aparecer mesmo na nossa mente, que era gostar, né, amor? Isso. Só que aí, pessoal, assim, cada um tem seu jeito de ser, né? E até um certo tempo, então, como eu era nova, né? A gente acaba gostando mais rápido, né? Das pessoas, por ser tão nova, ter aquele certo conhecimento. E aí foi quando, sempre falei, né, se eu gostava da pessoa ou não e tal, se eu queria alguma coisa e não, isso eu já tava com uns 14 anos. E aí foi quando eu decidi falar pra ele que eu tava gostando dele, só que não era só como amiga, pode ser. E aí eu falei, fulano, eu tô gostando de você. Só que não é só na amizade. Aí sabe o que eu escutei? Aí ele falou assim, olha, mas você me desculpa, porque eu ainda gosto de você só como amiga. Pois é, eu escutei. Eu fui bem grosso com ela, assim, na verdade, né? Porque, assim, na hora que ela falou pra mim, eu entendi, assim, que ela realmente estava gostando, né, de mim. E, assim, já era bem diferente, porque ela já me ligava todo dia cedo e à noite. Ficava um tempão falando comigo. E, tipo assim, não tinha tempo ruim, né? Então, aquilo ali pra mim... quando ela me falou, eu falei, eu não vou mentir pra ela, né? Algo que eu não tava sentindo, né? E aí eu fui e falei pra ela. Foi aí que tudo realmente começou a, né, mudar, né? Isso aí começou a mudar e mudou bem rápido, né, amor? Porque depois eu precisei viajar, né? Foi. Aí, pessoal, o que acontece? E aí ele realmente falou pra mim. Eu não achei ruim na época, sabe? Porque eu falei assim, o importante é ele saber que eu gosto dele. Porque, tipo assim, se ele quiser fazer alguma coisa depois, ele chega em mim e fala, ó, não vai dar certo e tal, segue aí. Essa era a minha intenção. Eu falei que eu gostava dele, porém ele falou que seria só como amigo. Eu falei, não tem problema, a gente segue sendo amigo, eu só apenas quero que você saiba, né? E aí a gente continuou conversando, né, amor? E aí foi ficando um negócio, tipo assim, a gente ficava conversando 1 hora no telefone. Às vezes como ele trabalhava, né, e eu estudava, então às vezes assim, era mais à noite e tal. E aí nessa época também eu já estava na igreja, né, amor? A minha família, por parte de mãe, basicamente evangélica. Então aí eu já estava na igreja nessa época, fazia parte da mocidade, dos jovens. Então era bem corrida a minha rotina, né? Então acabava que não tinha tempo, né? E as coisas foi acontecendo e ele precisou viajar pra cá. Gente, eu entrei numa deprê, misericórdia. A menina quase morre, gente. Disse que não queria nem comer. Eu tava aqui, liguei pra ela pra conversar com ela e tudo mais. E era pra difícil, ver como é que tava, né, a situação lá. E aí ela falou que ela não tava nem comendo. Se não for me engano, acho que foi uns... Quantos quilos você perdeu? 4. Perdeu 4 quilos. Eu fiquei um mês aqui, ela perdeu 4 quilos. Ela já era magrinha, né? E perdeu 4 quilos. E aí o que acontece? Aqui, né, naquela época, hoje não, hoje tem Wi-Fi, mas naquela época tinha que subir em cima do morro que tem ali, em cima, pra dar área de telefone. Então não é todo dia que você vai lá no morro pra ligar. Então como ele não me ligava, vixe Maria. Depois eu vou mostrar pra vocês onde é que eu ia
eu subia, né? Que é um morro ali, inclusive lá é até do meu tio, né? Que lá dá área de telefone para fazer a ligação para ela. Então eu vou mostrar para vocês, depois vocês vão ver, né? Assim, vai ter uma oportunidade em outro vídeo que a gente vai estar passando, eu vou estar mostrando para vocês e vocês vão lembrar, né, do que eu falei. É muito difícil o acesso de internet aqui, ou de área de telefone aqui. Internet hoje está geral, né? Mas a área mesmo de telefone era difícil, bem difícil. E aí, como naquela época ainda ninguém sabia de nada, era só eu algumas amigas minhas que sabiam, né? Umas 2 amigas minhas que sabiam, minha mãe não sabia de nada, então eu sofri sozinha. Eu só fui emagrecendo, não comia. E aí o tempo foi passando, fiz 14, fiz 15 anos, e eu tinha na minha cabeça, eu falei, não, eu não vou, eu falava pra você, né? Eu não vou namorar antes de 15 anos. O que é que eu tinha na minha cabeça eu não sabia, né? Mas eu falava, não, eu não vou namorar com menos de 15 anos, nem vem que eu não vou. Só que as coisas vão acontecendo no tempo de Deus, né, amor? E aí eu já tava na igreja, e aí depois de um certo tempo ele começou a fazer umas visitas também em outras igrejas e tal. Eu convidei ele uma vez pra estar indo lá na igreja e falei, não vou ficar chamando, porque tipo assim, eu gostava dele, mas eu não queria que ele fosse pra igreja por mim, sabe? Queria que ele conhecesse, que ele fosse pela vontade dele, né? Que ele gostasse da palavra, que ele se apaixonasse, né? Tivesse aquele primeiro amor. E nisso aí, pessoal, foi muito importante você me lembrar isso aí, porque na época eu ia na igreja católica, né? E eu ia na igreja católica e nessa época eu não estava me sentindo muito bem. E até que eu até comentei com ela que eu estava visitando algumas igrejas que os colegas de trabalho sempre estavam... Segurar para você? Os colegas lá do trabalho sempre me convidavam. Rodrigo, faz uma visita na nossa igreja. Faz uma visita lá, cara. Vou convidar você de novo. Até que teve um dia que teve um colega que até falou pra mim assim, ó, eu não vou te convidar de novo. Lá tá à sua disposição. Quando você quiser ir, foi aí que a primeira vez que eu fui fazer uma visita na igreja dele, né? Daí eu fiz visita em umas 2 ou 3 igrejas, se não for engano meu. Foi 2 igrejas. Aí teve um dia que eu falei assim, eu acho que eu vou na igreja, né? Que a Nataele frequenta lá, né? Que ela vai quase todos os dias, ela ia, né? Acho que era 3 vezes por semana, né? Sábado e domingo. E era quase todos os dias, você estava lá, né? Porque a mocidade lá era uma benção, né, gente? Então, tipo assim, aquele tanto de jovem, eu tava jovem também. Agora não, eu já tô quase chegando nos 50 anos, né? Mas, brincadeira, gente. Eu tenho 29 anos de idade. Isso. Mas assim... naquele tempo era aquela animação, aquela coisa gostosa, bastante jovem, né? E assim, a gente ficava bem, né, alegre, né, no meio de tantos jovens, aqueles cânticos bonitos lá que o pessoal, né, sempre estava fazendo lá, umas coisas muito, muito legal, né? E aí eu fui, teve um dia que eu fui na igreja. Fui? Você lembra como é que foi? Mas aí nessa parte que você foi... Nós já não tava conversando não, pessoal. Na verdade, isso, resumindo, né? Tinha acontecido... Foi o que acontece. A gente tava conversando, né, e tal, todo dia conversando, só que aí o meu amor tava crescendo. Sim. E como eu tava na igreja, ele ainda não, tipo assim, não fazia a mesma parte que eu, né? Eu falava, gente, eu não posso namorar um dia com um menino que não tá junto comigo, não faz, não combina, o negócio não flui, né? E aí eu lembro que até tinha uma amiga minha que tinha feito uma pregação um dia, ele tava trabalhando à noite. E ela fez uma pregação que ele me tocou muito. Eu falei, eu vou chegar em casa e vou perguntar aquele menino o que ele tá querendo comigo. E aí eu cheguei, liguei pra ele e perguntei. Falei, olha, assim, joguei no ar, né? Falei, você pretende um dia, não falei, não era nem que era naquele momento. Falei, um dia, você pretende ter alguma coisa comigo? Ou você pensa em alguma coisa e tal? Aí ele falou, ó, falando hoje, eu não penso, não. Outra dureza eu levei, viu? Falando hoje, eu não penso, não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, segue sua vida, e eu vou seguir a minha por lá de cá, né? Porque se você não pensa, eu penso, mas você não pensa, então vamos deixar quieto. Eita, mas eu chorei. Ixi, o mundo pra mim acabou, né? Depois Aquele dia ela derreteu. Nossa, e aí o mais difícil era porque ele era meu vizinho, mas ninguém sabia de nada. Só que aí nessa época, acho que eu já tinha contado pra minha mãe quem era. Nós morávamos de frente. Né? Não era vizinho de lado, era vizinho assim, de frente. Morava praticamente 10 metros da casa do outro.
Então ficava bem difícil. Aí nessa época eu já tinha contado pra minha mãe quem era. Aí eu falei pra minha mãe, não, minha filha vai passar, não chora, e que não sei o que e tal. E aí passou acho que uns 20 dias, pra quem conversava todo dia, passou uns 20 dias sem conversar, o negócio ficou feio. E aí no domingo a gente conversando lá no culto e tal, aí sempre falava o nome dos visitantes, né? Quando falou o nome Rodrigo Thiago, eu fiquei branca, minhas pernas tremeu. Aí eu virei pra uma amiga minha e falei, ó, você levanta discretamente, assim, quando for levantar e ver se é quem eu tô pensando que é. Aí ela levantou e falou, eu falei, agora eu não saio desse banco. Não tem que me tira de dentro da igreja. Ela ficou com vergonha, né? Porque ela disse que ficou intacta lá. Porque ele nunca tinha ido, não né? levantou de jeito nenhum. Eu acho que eu só vi ela levantando na hora de ir embora. Foi. Eu não vi ela levantando antes Foi. também. E aí até então, depois do culto, né, os meninos foram lá, cumprimentou ele e tal. As meninas, você não vai cumprimentar? Eu falei, não vou não tá conversando, vai cumprimentar quem? Vou não. E aí, para embora, né? Mesma rua, né? Eu falei, não, vocês vão me levar embora. E até então, naquele dia a gente não conversou. E aí, depois de uns dias, ele me ligou, como se nada tivesse acontecido, né? Só que aí, até então, ele veio, a gente entrou, foi no assunto da igreja, né? Ele veio me perguntar algumas coisas. Ele falou que tinha gostado do culto. E até então, o assunto já não era nós. O assunto já era mais ali a igreja, né, amor? E realmente, pessoal, assim, eu fiz a primeira visita que eu fiz, deu vontade de voltar de novo, porque assim, eu não sei se foi por causa que o pregador, naquele dia lá, que estava pregando, Alguma coisa te tocou. ele falou umas coisas assim, sabe, muito verdadeira, assim, de toda a razão, que estava tendo sentido, né, da vida que a gente estava vivendo, com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, e assim, tocou muito em mim, né. E como eu estava fazendo visita naquele tempo, como eu comentei, em algumas igrejas, eu fiz em 2 igrejas, e essa, no caso, foi a terceira, a igreja que me identificou, não foi nem por causa que ela estava lá, mas essa igreja realmente me identificou na época lá, né? Que aí eu fui e, como se diz, assisti aquela pregação lá, me identificou bastante com o que estava acontecendo, e eu falei assim, não, eu vou voltar lá de novo, né? E aí, como minha esposa Natália tinha comentado que agora, né? O negócio daí pra frente começou a mudar tudo. Isso. E aí, acabou que depois de um tempo a gente ficou mais nesse assunto assim de Bíblia, assunto da igreja. Acabou que em si nós dois ficou meio de lado, né? E aí começou a visitar, e aí o pessoal dos jovens, a gente começou a se enturmar mais, né, amor? E aí já andava mais com os jovens que andavam comigo, a gente ia na pizzaria, ele ia junto, na sorveteria. Na verdade, eu mudei um pouco da minha amizade, né? Porque assim, eu tinha muita amizade boa, né? Mas tinha muita amizade que eram umas amizades meio, sabe, complicadas. Então, tipo assim, eu mudei bastante, porque eu comecei a andar com pessoas que estavam frequentando mais a igreja, que estava me fazendo muito bem, porque assim, acho que onde tem pessoas do bem, que fala coisa boa, que quer o bem no próximo, sempre é muito bom, né? Então, tipo assim, eu estava sendo convidado para ir para as festas da igreja, né? Estava sendo convidado ali para sempre estar reunido ali com o pessoal da igreja, e estava fazendo bem, né, amor? Isso. E aí a gente sempre saía, porque o crente gosta de comer, né? A gente no Beto a gente come. Então a gente sempre ia na pizzaria, tudo, sempre toda folga a gente ia para algum lugar, né? E aí o tempo foi passando, a gente ficou naquela e tal. E aí até então a gente não tava namorando, né? Como diz a minha mãe, só nós que não sabia. Na verdade, nós não tava namorando. Não, nós não tava mesmo. Mas tipo assim, pra quem conhecia, a gente sabia que a gente gostava um do outro, né? Que tava ali, né? E até então o pastor ficava meio de oi, né? Ficava ali em cima, os líderes ficavam meio em cima. Nisso aí, pessoal, eu ainda não tinha falado nada pra ela, que eu gostava dela, aquela coisa aí. Então, assim, mudando já no caso daí pra frente, aconteceu que eu tive que viajar, né? De novo. E aí, eu viajei, isso no outro ano eu viajei, né? Tive que viajar, cheguei aqui, fiquei alguns dias, só que assim, a gente tava bem lá, né? Conversando, aquela amizade gostosa e tal, eu sabia que ela tava gostando de mim e tal. Só que eu não tinha identificado nada ainda e nem falado nada pra ela, né? Então aí eu cheguei aqui e eu comecei a sentir a falta dela, né? Então eu liguei pra ela, conversei com ela, liguei outra vez.
E aí foi um dia que eu lembro que eu não sei se eu não liguei ou se ela tinha ligado e não tinha dado certo, eu não tô lembrado como é que foi. Eu só sei que nós ficamos 2 dias sem conversar. E foi aí que eu fui e falei pra ela que eu tava gostando dela. Essa menina deu uns pulos lá, gente, eu vou falar pra você, viu? As coisas começaram a mudar. Aí eu liguei pra ela, falei que eu tava sentindo a falta dela, né? Era pra ela ficar sem ligar pra mim e tal, né? Moço, mas essa menina deu um pulo lá, dizendo ela que a alegria dela, meu Deus do céu, disse que até o povo lá assustou na hora, né? Ué, porque já tinha uns 2 anos já, que já tava aí nessa luta. 2 anos que ela tinha declarado pra mim e eu nada. E nada, entendeu? Eu já tava quase fazendo 16 anos, Sim. já tinha passado até os 15. E nós tava aí nessa, e aí depois que ele chegou, a gente ainda continuou conversando e tal. E ainda ficava naquela, né? O povo tudo começou a namorar, e nós nada. Ela não queria namorar, gente. Eu falei com ela, ó, vamos fazer o seguinte, nós vai ter que namorar. Ela foi e falou pra mim que ia fazer faculdade primeiro, que ia estudar primeiro, que tal e tal. Eu falei, ó, é o seguinte, se for pra ter uma família, se você quiser alguma coisa séria, aí, até então aí eu já estava disposto, no caso, a namorar, né? Aí já tinha mudado, o negócio já tava mais sério. Só que ela já não queria. E eu não estava entendendo nada, porque aí no caso ela estava dando uma difícil, porque até então ela falou que gostava de mim e tal. Aí quando eu fui mesmo pra. Aí tipo assim, mudou. Ela não estava querendo namorar, disse que ia estudar, que não sei o que e tal. Eu falei, tá, ok, beleza, mas eu já tinha 21 anos de idade, né? Ia fazer 21, né, na época. 21 ia fazer, né? E aí, foi então que ela foi, né, e comentou, né, pra mim que queria estudar e fazer faculdade. Eu tava no primeiro? É. Eu tava no primeiro colegial. E eu fui e falei pra ela, ó, assim, como é que funciona? Se a gente, né, tiver interesse de ter uma coisa, um relacionamento, casar um dia, construir uma família, entenda uma coisa, a gente tem que começar a viver o hoje, né? Já começar a fazer as coisas juntos, se tiver de trabalhar, a gente vai ter que trabalhar junto. E outra, depois que casa, ninguém para de trabalhar, tem que trabalhar de novo, tem que continuar trabalhando para sobreviver, né? Então a vida é trabalhar e viver. Não é tipo estudar primeiro, depois trabalhar e depois querer casar para viver, né? Não, tem que ser tudo junto. Então a gente vai levar a vida. E gente, isso demorou. Demorou e... Até então, para tudo começar, o relacionamento sério aconteceu que eu tive que... Nós não tinha nada sério e não tinha compromisso. Aconteceu o quê, amor? Ele ficou com outra pessoa. Eu saí com outra mulher, né? E eu tive que falar para ela porque aquilo me incomodou. E o que acontece? Direto ele me ligava e falava assim, porque até então, a partir do momento que eu comecei a gostar dele, a gente que é jovem, quem é jovem vai entender, né? E às vezes fica com uma pessoa, fica com outra e tal. Quando a partir do momento que eu conheci ele, eu não tive olho mais pra ninguém, fiquei ali naquela, né? Apaixonou, né? Eu particularmente não conseguia, né? E aí passou um dia que ele começou a comentar, nossa, eu não tô conseguindo dormir. Eu falei, ué, que é? Eu comentei isso? Aí você falou assim... Ah, tá. Você tava trabalhando à tarde. Agora eu lembro. Aí às vezes ele me ligava tardão, ficava falando que tava no trator, falava, nossa, não tô conseguindo dormir. Foi. E que não sei o que. Eu falei, moço, o que é que tá acontecendo? Isso foi uma semana. E aí um dia que eu levantei tão animada, eu tava até com medo quando eu tava muito animada. Fui lá pra casa da minha avó, e lá na casa da vizinha tinha um banquinho assim, aí ele me ligou na parte da manhã. Falou, eu preciso falar um negócio, sei. Eu falei, pode falar. Aí ele falou assim, a partir do momento que você me conheceu, você ficou com mais alguém? Eu falei, eu não. Aí depois eu fiquei. Aí eu fiquei assim, ó. Aí parece que o mundo parou, sabe? Aí eu, ué, então se você ficou, não vai dar certo, né? É porque já tinha 2 anos que a gente já tava se conhecendo, conversando ali, né, gente? E eu com 20 anos de idade, 18 para 20 anos de idade, tipo assim, um homem ficar assim, sei lá, acho que até a mulher, né? É até complicado, né? Mas assim... Acho que nós tínhamos brigado também, nós também tinha tido uma discussãozinha meia boba lá, né, amor? Foi, Daí eu peguei e falei pra ela que eu tinha saído com uma mulher. E nisso aí ela ficou, meu Deus do céu, descabelada. Meu Deus do céu, essa mulher adoeceu, gente, do dia pra noite, né?
E aí depois disso eu cheguei, eu chorei. E minha mãe, eu vou lá naquele menino, ele tá achando que ele é o quê? Eu falei, não mãe, deixa quieto, vai passar e tal. Aí eu saí, fui conversar com as meninas e tal, as meninas ficou brava demais, né? Porque eles já estavam andando com nós e tudo. Já tava no meio, assim, da juventude É, lá, e aí né? A mocidade na época era bem grande, né, amor? Isso, todo Já mundo tinha umas ficou... 30 pessoas mais, né? A menina ficou brava, deixa eu ver, aquele menino vai ver e tal. E aí, à noite eu peguei e fui pra igreja. Ele foi trabalhar, eu fui pra igreja. Acho que depois do culto, tava tendo uma oração. Não, acho que foi na pregação, era um homem de fora, sabe? E aí ele falou assim pra mim, na época, você precisa fazer uma ligação, não sei pra quem. E não conheci o homem, nunca tinha visto, né? E aí ele falou que era uma campanha que tava tendo no bairro, que era a igreja nova. E aí ele falou assim, você vai precisar fazer uma ligação hoje ainda, porque às vezes não pode dar tempo. E o que aconteceu é que você possa dar um próximo passo. Eu falei, pronto, o menino vai se matar e vai dar um treco. Aquilo ali foi um alerta pra ela, pra realmente a gente começar, né, amor? E aí eu cheguei em casa, aí as meninas olhou pra mim. Eu falei, gente, eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí, beleza, eu cheguei em casa de noite, liguei pra ele quando tinha acontecido. Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Fala pra sua mãe que amanhã eu vou ir e eu não quero saber disso mais não, e narrar namorar. Eu falei, ué, você tá achando que você é o quê, menina? Tá pronta, o mundo e o fundo, e quer chegar aqui com a cara lisa pra minha mãe? Gente, eu falei numa coragem, numa cara dura esse dia, que eu pensei assim, né? Falei com ela. Ela tá dormindo dela. Na época eu falei bem assim, eu falei com ela, ó, é o seguinte, se for pra gente continuar, você... Quer descer, filho? Se for pra gente continuar, a gente vai continuar com nossa amizade. Porém, vai ser uma amizade diferente. Eu vou na casa da sua mãe pedir ela, né? Pra gente estar tendo um compromisso, né? E diante disso tudo que aconteceu, mesmo com a minha tristeza, né? Naquele momento que ele me falou aquilo, mas o que eu mais gostei foi ver que o tocar de Deus nele foi grande, porque ele falou pra mim o seguinte... Olha, isso estava me incomodando, né? Eu não estava já conseguindo. E outra, se eu fosse continuar, ter algo sério com você daqui pra frente, eu não queria mentira. Eu não queria já começar a namorar com você e depois de um tempo eu vim te contar isso. Não, eu já queria te contar antes da gente namorar, pra começar tudo limpo, sem nenhuma mentira, sem nenhum tá escondendo nada de ninguém, né? Nada a esconder. E aí eu peguei e falei com a minha mãe, eu falei, mãe, fiquei até com medo, né? Falei assim, Maria, ontem eu tava aqui berrando, aí eu falei pra minha amiga, eu quero namorar. Aí minha mãe, até que enfim vocês criam vergonha, porque nem eu tava aguentando mais isso não. Não, tá bom. Aí eu falei, até minha mãe já não tava aguentando mais. só que assim, pessoal, até então, nisso aí, né, a gente já tinha dado uma saidinha antes, né? A gente foi comer umas pizzas juntos, né? Saiu pra comer um lanche. Né? Algumas festinhas assim de... Como é que chama o nome daquele lá? Assim que a gente saía pro... Como é que chama? Fala. Eu esqueci o nome. Mocidade saia junto, todo mundo. As festividades. Que tinha das igrejas, né? Então é muito bom, sabe? Muito gostoso. E aí depois a gente começou a namorar, né? E depois... A gente começou a namorar, a gente começou a frequentar mais a igreja, a gente já ia junto, né? Depois eu mudei. A gente começou a namorar numa semana antes de eu fazer 16 anos, uma semana antes. E 2 semanas depois eu mudei. Aí eu já não tava morando ali mais, né, amor? Né? Mudou pra outra casa, ficou mais longe. E depois também ele mudou dali, né? Seu irmão também mudou dali, ele foi pra outro bairro, também começou a namorar e já cada um foi pro outro canto, né? E aí pronto, pessoal, depois disso aí, tudo começou a melhorar. Daí eu comecei a frequentar a igreja que ela frequentava, a gente começou a namorar, no caso... Né, e tava saindo junto, eu todo dia tava na casa dela, todo dia, gente, nós fez um compromisso lá, que foi assim, 6 meses depois de namoro, eu peguei um anel de compromisso, coloquei na mão dela e falei, ó, da agora em diante você tá aliançado. Depois de 6 meses, eu fui e conversei com ela e falei, ó, vamos marcar o nosso casamento, essa mulher doidou. Aí eu falei assim, não, vamos marcar o nosso casamento. Por quê? Se a gente tá namorando, a gente quer ter, né, uma vida, né, ou seja, vamos prosperar aqui, vamos viver uma vida realmente, né, de casal, vamos casar, vamos construir uma família. Ela estava com a mentalidade de estudar.
Eu fui e comentei com ela. Nesse período aí, eu fui muito grosso com ela e realmente eu acho que serviu muito para ela entender que não tem sentido se a gente começar a namorar e não querer proceder, por exemplo, casar, ter filhos, 5, 10 anos, né? Porque você começa a namorar agora, namora 10, 15, 20 anos, não existe isso, né? Pode ser que hoje tem casais que faz isso, mas, cara, eu acho que é ruim pro futuro, né? Então, perde muito tempo. A gente começou a namorar, igual eu falei, compromissou depois de 6 meses, depois de 6 meses eu fui e falei pra ela. Ela foi, comentou que queria fazer faculdade e tal, eu fui e falei com ela. Falei, ó, infelizmente, eu não tenho condições, pelo trabalho que eu tenho, eu não ganho bem, eu não tenho condições, né, de estar pagando e te ajudando nessa faculdade. Você realmente vai ter que trabalhar, porque não vai ter como você pagar essa faculdade, né, sem trabalhar. Né? Então, isso aí, infelizmente, vai ser uma coisa bem complicada. Nós não ia conseguir se ver, gente, durante o dia todo, a gente, né, casado, a gente não ia conseguir se ver. Então foi aí que a gente mudou tudo, né? Eu fui e falei pra ela, a partir de hoje, você quer vir aqui? A partir de hoje, a gente vai mudar isso tudo aí, porque a gente tem que saber o que realmente a gente quer, né? Isso. E aí na época eu queria fazer medicina, então assim, pra quem estuda, sabe, é muito caro, né? Tem os vestibular e tudo, mas mesmo assim é muito difícil, né? E aí naquele momento, assim, que ele me falou, fiquei muito pensativa e tal, eu tava já no meu segundo colegial. Ia pro segundo, tinha iniciado o segundo, né? Iniciado o segundo colegial. E aí acabei que eu fiquei bem pensativa, eu falei, realmente, condição eu não tenho, meus pais também não têm condição, né? Na época, meu padrasto também não tem condição de estar me ajudando nisso, né? No caso seria se eu passasse numa federal e tal, e daquele sofrimento danado. Falei, a minha realidade não condiz com o que eu quero, né? E aí na época eu falei, eu gosto dele, eu amo ele, e a minha realidade é essa, tipo, não tem condição, né? Sim, realmente. Então, pessoal, foi aí que a gente decidiu, né, que a gente iria se casar e ter uma vida de casal, porém aquilo de estudar, né? Eu tava com uma mentalidade assim, de mudar a realidade nossa. Eu nunca gostei muito de morar na cidade, né? Daí a gente foi, né, e comentou a respeito disso aí, a gente mudou, né, a mentalidade todinha e a gente decidiu casar. Isso. E o homem é decidido, viu? Porque aí ele ligou pra mim e falou assim, ele tinha ido pra outra cidade, que é Uberaba, do lado, né? Foi fazer não sei o que lá. Aí ele me ligou e falou assim, qual é o número da aliança que você tá usando? Que era a nossa de namoro, né? Sim. Eu falei, é 16, mas ela fica um pouco larga. Tá bom. De noite o homem chega lá em casa com a aliança de casamento. Eu falei, que é isso? Falei, nós não vai casar? Eu falei, mas não deu nem pra fazer um jantar? Não. Foi depois de 6 meses que a gente tava, né, decidiu namorar, eu já coloquei a aliança nela. Então, me assustou. Então, depois de 6 meses que eu aliancei, mais 6 meses, se não for me engano, a gente marcou a data do casamento. Né? Eu só sei que nós namorou mesmo, bem pouco, namorou assim, compromisso sério, né? Só que todo dia eu tava lá na casa dela. Todo dia, era esse dia que eu ia lá. Isso era o de observar. Minha mãe não colocou dia pra nós namorar, minha mãe não colocou hora. Por isso nós casamos rápido. Porque o que acontece? Como ele não tinha família lá, né? A família que já era minha, né? Eu tinha 2 irmãos que moravam lá. Isso, né? seu irmão e seu primo, né? Mas assim, tipo, mãe, pai, essa coisa não tinha lá. E aí, no caso, a gente também, na igreja, eram outras pessoas, né? E ele trabalhava e eu estudava. Então, o tempo que a gente, por exemplo, teve uma época que eu estudava à tarde e ele trabalhava à tarde. Sim. O horário que tinha era na parte da manhã. E o dia que a minha mãe trabalhava, não dava pra ele ir lá em casa, entendeu? Na parte da manhã. Então, quando a gente se via, umas 2 horinhas, que ele passava lá em casa, né? Então, minha avó, eu vou colocar dia pra quê? Ele nem fica o dia inteiro. É verdade. O dia que ele fica era o dia da folga. Aí ele chegava cedo, aí dizia pra minha avó, almoçava e tal, e só ia embora depois do culto. Aí era o dia, né? Sim. Daí, pessoal, marcamos a data do casamento, chegou na data do casamento, casamos, graças a Deus. Fomos morar lá em Conceição das Alagoas mesmo, né, no Triângulo Mineiro, né?
é interior aí, né? Fica a divisa de São Paulo, né? E aí, o que que acontece? Nós casamos, moramos, eu estava trabalhando na usina, na época. Rapidão, eu só sei que não estava dando nada certo lá. Eu tive que sair dessa empresa, sair de lá. Eu terminei o terceiro colegial lá também, né? Terminou, ela estava estudando ainda, ficou 6 meses estudando, né? O colegial dela, terceiro colegial. Saí dessa usina, aí a gente decidiu, pessoal, vender nossa casa lá. Vendemos nossa casa, né? Daí a gente vendemos nossa casa e decidimos ir para Uberaba. Triângulo Mineiro também, é lá uma cidade vizinha. Moramos lá mais ou menos 2 anos, né? Começamos a trabalhar com o multinível lá, né? Que é uma empresa de cosméticos. Trabalhamos 2 anos, né? E lá a gente conseguiu identificar uma rotina mais complicada e tipo, tava bem complicado mesmo, é uma vida muito corrida e nós não parávamos para viver. E tipo assim, eu falava com ela todo dia, falando, nossa, não sai e viaja tanto, né? É uma correria que a gente não para assim para falar assim, nossa, nós está vivendo, né? Que legal, não tinha isso. E quando a gente saía realmente para uma chácara, para uma roça, aí realmente a gente pensava, nossa, como faz bem a gente sair de casa, né? E a gente começou a sair, né? Ver como é que estava, até quando a gente decidiu, né? Se informar melhor e voltar para Conceição de novo. Daí a gente voltou depois de 2 anos para Conceição, né? Lá a gente já tinha sempre informado algumas coisas lá que a gente queria montar, né, pra gente trabalhar, porque senão nós estávamos trabalhando como revendedor, né, e a gente estava com a mentalidade de trabalhar com alguma coisa lá. Foi aí que a gente montou uma merceariazinha. E essa merceariazinha, gente, nos ajudou aí por mais de 2 anos, né, e foi aí que começou a complicação depois de 2 anos. Por quê? Na Taeli, nós decidimos que nós ia ter um filho, né? E, tipo assim, tava meio difícil, né? Porque só eu e ela trabalhando, né? E a gente decidiu ter um filho, que é o Teodoro, né? E ela engravidou. E nisso aí começou a pandemia, né? Aí veio a pandemia. Lá a gente estava numa situação muito boa, né? O faturamento estava maravilhoso, a gente já estava assim, com o comércio do jeito que a gente queria, a gente já estava querendo montar outro, né, amor? Tava tudo muito bom. Porém veio a pandemia, eu estava grávida, eu já estava com 5 meses, eu acho que já estava grávida. Quando começou bem, né? Ficou bem assim, apertado. E as coisas foram aumentando. E só quem passou aí perdeu o parente, perdeu gente da família, né? Sabe? A gente sente muito, gente, por cada perca desse mundo, porque teve muitas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui agora, né, que perdeu, né, uma pessoa da família. Então a gente sente muito por isso. Eu perdi. Nós perdemos. Inclusive, né, depois que Teodoro, né, já estava aí com 6 meses já de gestação, mais ou menos, 6 para 7 meses, as coisas começaram a apertar. Né? Chegou naquela época de a gente fazer fila, que não podia entrar, teve 3, 4 pessoas, e eu não tinha com quem, era só nós dois. Então, tipo assim, a gente foi pela misericórdia de Deus que a gente não pegou, né, amor? Sim. Se a gente pegou, a gente não sentiu nada também, a gente nem sabe. Aí, pessoal, aconteceu que a gente, daí pra cá, a gente decidiu que, assim, mudar, né, a mentalidade nossa parece, tipo assim, na vida não é dinheiro, né? A gente não tava vivendo. Chegavam pessoas lá e falavam assim, nossa, eu tô tô doente, depois você lava a mão lá e tal. Nossa, tipo assim, como se não tava normal. E minha esposa já grávida, com barrigão para ganhar bebê, e eu falei, nossa, tá tão difícil, né? E aí eu lembro que eu arrumei uma pessoa para me ajudar lá e tava deixando ela mais em casa e tava muito complicado. Foi aí que a gente começou a ter percas de pessoas que realmente estavam muito próximas da gente, estavam com a gente, né? Lembro que foi mais de 6 pessoas em poucos dias, tudo conhecido, que a gente tava conversando, né? Tava sempre junto, amigo, colega, família, né? E aí aquilo mudou realmente. A gente na hora pensou, não, a gente tem que caçar um lugar para a gente viver realmente. Né? Então foi aí a nossa decisão de mudar
da cidade de Conceição das Alagoas para a roça, para cá, para onde a gente está morando hoje, né? Porque na época foi até difícil a gente teve uma conversa muito séria, né? Porque assim, aqui na região as terras, os terrenos são muito em conta, né? De vista de lá, meu Deus do céu. Eu acho a cidade cara, né? Uma cidadezinha pequena, né? Mas porém muito cara, Tudo né? muito caro. E aí a gente não ia conseguir comprar um terreno desse aqui lá. E a gente chegou, né, a comunicar um ao outro, né, que a gente ia embora e a gente se concordou, a gente se entendeu. Pera aí, rapidinho, que ela vai Não, terminar. esse aqui não pode. Depois. Não pode. Esse aqui não pode. Esse aqui é o remédio. Não pode, Theo. Não pode, meu filho. Pera aí, papai vai te dar. O remédio seu é aquele outro ali. Teodoro, tá na hora dele beber o remedinho dele, ele já tá querendo beber esse aqui. Gente, então assim, depois disso aí, ó, aconteceu que a gente decidiu vir embora, né, pra cá, né, a gente concordou um com o outro, viu que realmente aqui era um lugar legal e a gente estava precisando de férias. Nossa. Realmente a gente, na hora, né, antes de Teodoro nascer, nós não decidiu nada, né, de sair de lá. Aí até que Teodoro nasceu, né, a gente ficou 2 meses lá, cuidou de tudo, alinhou tudo, pagou as contas que tinha tudo para pagar, ajeitou tudo, né, o que tinha que ajeitar. Depois de 2 meses aí a gente foi vender o comércio, deixou tudo organizado, né, e fizemos uma viagem para cá onde a gente está. Né? Essa é o norte de Minas aqui. E Vida da Bahia. E quando a gente chegou aqui, pessoal, nós chegou aqui e identificamos que aqui realmente era um lugar bom. Por quê? Aqui parece que estava um lugar, sabe, tão tranquilo, não tinha aquelas conversas, aquelas coisas lá. Tipo assim, ninguém falava de pandemia e não tinha aquela, sabe, aquela coisa que estava rolando lá, foi esquecida. Lembro que foi uns 3 meses a 4 meses nós aqui, sem trabalhar, né? Até que a gente veio e ficou na casa da minha mãe 1 ano, né, amor? A gente ficou lá 1 ano na casa da minha mãe, morou com ela. E, tipo assim, de uns 4 meses, eu só sei que a gente estava aqui descansando a mente e tranquilo, não tinha conversa de nada, aqui estava bem tranquilo, aquela doença não estava contagiada aqui. E a gente só ouvia os casos de lá. Então aí eu falei com a minha esposa, nossa, esse aqui realmente é o lugar. Então a gente decidiu, né, comprar esse terreno, né? Compramos esse terreno, então minha esposa queria ir, né, morar na cidade, eu comentei com ela, expliquei para ela como é que se eu achar uma foto, eu deixo aqui como que era o terreno antes. Zerado, sem nada, porque vocês não vão entender como que tava, e a gente tinha que construir a casa, tinha que mexer em muita coisa, como a gente tá aqui, a gente foi mexer em muita coisa, né, amor? Uhum. Tinha que mexer em muita coisa, e aí eu acho que no mesmo ano, né, que a gente decidiu... Depois a gente vai fazer um vídeo, assim, provavelmente numa oportunidade, e mostrar para vocês como é que era antes aqui, né? Porque antes aqui era só mato mesmo e era pasto, né? Então mudou muita coisa aqui. Né? E aí depois de um certo tempo que eu estava na minha sogra, uns 6 meses depois, né, a gente decidiu fazer a casa. Fazer esse barraquinho, né? Aí começou, porém não terminou, porque a verba acabou. Acabou o dinheiro, né, gente? Então, tipo assim, a gente só fez mesmo o básico. Fizemos um quarto, um banheiro e essa cozinha aqui do caso, né? Aí ainda não tinha colocado o piso e nem tinha terminado o banheiro, né, amor? E a gente tinha um carrinho. Sim, a gente tinha um carrinho, a gente decidiu vender, né, o carro. Falei, não, vamos vender esse carro porque a necessidade não é grande no momento. A gente não tinha uma garagem, o carro estava ficando no sol, então eu falei, se eu não tenho necessidade de ficar com o carro, então vamos fazer o seguinte, vamos vender o carro, e a gente está morando com a minha mãe, a gente vende o carro, já pega o dinheiro do carro, que como está parado, né, já termina de ajeitar o básico e entra para dentro, a gente está morando. Isso. E foi aí que a gente fez isso aí, viemos morar aqui, né?
Eu só sei que a gente ficou um ano, mais ou menos, e um mês, se não for engano, na casa da minha mãe. Aí a gente veio morar, né, nessa casa aqui. Tem 2 anos, né, que nós estamos aqui? Fez 2 Morando, anos né? que a gente Tem tá 3 morando aqui mesmo. Na Fez casa. 2 anos, já tem 3 anos que a gente veio embora de lá, né? 3 anos que a gente veio embora. E aí de lá pra cá, pessoal, a gente veio começando a fazer tudo, né? Como se diz, tudo do zero, né? Construir o barraco, começou a fazer as limpezas, fazer algumas cercas aqui, né? Fazer as plantação, né? A gente tem muitos vídeos aí que mostra um pouco, né, da nossa realidade antes, né? Mas no caso em outras plataformas, né? Isso. Mas assim, foi muito difícil, né, no início, muito difícil mesmo, mas aí a gente, depois aí de um tempo, a gente começou a pensar melhor, né, identificar como é que era a roça. Foi aí que minha esposa começou a pensar em que ela iria trabalhar. E a gente teve uma conversa muito séria, né? E aí eu comecei a comprar umas vaquinhas na época, deixei aqui, tirava um leitinho. Até então, daí ela foi e falou comigo o que ela estava pensando em fazer, qual era o trabalho que ela queria ter, né? A rotina dela, o que seria daqui para frente. E aí, assim, esse desejo no meu coração de vir gravar assim, pro YouTube foi quando a gente chegou aqui, né? Que eu falei, gente, eu moro na roça, eu vou fazer o que é da minha vida, né? Com uma criança, então acho que eu vou... Eu já consumia bastante, né? YouTube, bastante pessoas. Falei, eu acho que eu vou criar um canal e gravar na minha rotina, não vai mudar o que eu tô fazendo, né? Na época, quando eu comecei, meu bem não participava, né? Ela fazia sozinha, pessoal. Sozinha, ela gravava receita, fazia tudo, né? As coisas aqui de casa, queria Teodoro, até quando eu tava na minha sogra, né? Que foi o primeiro canal, né, amor? Que eu tive. Sim, a gente teve um canal e esse canal não deu certo, né? Aí tivemos, infelizmente... Teve alguns problemas. Isso. Aí a gente teve que iniciar tudo do zero, né? Isso. Que é esse canal que a gente está agora. Né? Foi bom pelo um aprendizado, né, amor? Isso, e assim, né, não tem jeito, né? Isso. E aí nesse outro canal que tinha, né, como que era aqui e tal, as outras coisas, infelizmente a gente perdeu. Mas aí, depois de um bom tempo, aí ele começou a querer entreter mais, né, amor? Entrar mais nos vídeos, né? E aí hoje já tá aí comigo, né, amor? Tamo aí nós agora. Teve uma época que, assim, eu tava tão animado com os vídeos dela que eu tava achando muito bonito, né? E aí eu chegava e falava assim, nossa, você não postou vídeo hoje? Aí ela olhava e falava assim, não, eu não tive tempo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou começar a te ajudar, né? Foi aí que eu comecei, né, a entrar nos vídeos, né, gravar nossa rotina, nossa vida, né, vida real, né, aqui da roça. E quando eu comecei, depois que eu comecei, tudo começou a melhorar um pouco, né? Ela começou a ter mais ânimo, né? Começou a ficar mais animada. E assim, a gente tava fazendo bem um pro outro, né? E a gente, graças a Deus, depois que a gente começou, né, trabalhar junto, tem as dificuldades da vida, né? É muito complicado trabalhar em casal, não é fácil. Mas, graças a Deus, pessoal, a gente continuou e estamos aqui até hoje, né, amor? Estamos aqui. E aí, há 1 ano e 3 meses, né? Praticamente 1 ano e 3 meses, eu lembro que a gente tinha comunicado, né, que a gente queria ter, né, a bebê. E foi rapidão, ela já engravidou, né? Que é a Lavínia, né? Aí a gente decidiu ter ela e a gente foi, né? Trabalhou duro aí, né? E Pra quem nos acompanhou que viu aí no essa canal, menina né? nasceu, que é uma benção, já tá com, vai fazer, tem 1 mês e 20 dias agora, né, amor? Vai fazer 2 mesinhos já. E tá uma benção, gente, aqui. E nós estamos aqui criando nossa família, né, amor? Sim, e a gente tá Nossa aqui vivendo rotina. simples, né? Vivendo simples, é o básico que a gente, né, vive. É uma vida simples, mas é uma vida gostosa, é uma vida, né, que tem muito amor, né? Nós estamos crescendo nossa família, gente. Olha para vocês verem como é que tá aqui, né? E como vocês já viu aí, se Deus quiser, né, daqui para frente, provavelmente as coisas também podem mudar, porque assim,
as coisas estão evoluindo, né? Isso. Porque assim, no início a gente não tinha horta, né? A gente começou a fazer uma hortinha, a gente conseguiu fazer uma horta, né? A gente não tinha cerca, que a gente fez cerca. Se Deus permitir, logo logo a gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer mais um quarto aqui, que é para as crianças, que as crianças ainda não têm quarto, elas dormem no quarto nosso, né? É um quarto para nós quatro dormir, né? Então, pessoal, as coisas vão evoluir, nós vamos trabalhar para isso, Deus vai permitir que vai dar tudo certo, e com a ajuda de cada um de vocês, que Deus possa abençoar vocês que estão nos acompanhando aí, ó, né? Que vai nos ajudar também. Pessoal, fortalecendo aqui, ó, se vocês gostarem, né, desse vídeo, deixa aquele joinha pra gente, se inscreve no canal, né? E para acompanhar a nossa vida, nossa rotina, a gente mostra aqui a vida real, nossa vida simples, né? Um jeitinho simples de viver aqui da roça, e que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho meio longo, mas realmente Tentamos ser breve. Tentamos ser breve, resumir um pouco aí desses 12 anos de vida aqui, né? E, pessoal, ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau,